Salve rapaziada, como é que vocês estão? Potter aí de novo na voz. Hoje já é o terceiro vídeo do canal. Não levem como uma constância que vai ser sempre 3 vídeos nesses mesmos horários, foi uma coincidência enorme. Eu vim aqui por meio deste falar outro tema que, enfim, vim pensando comigo. O que você deve ouvir, o que deve atingir e o que você tem que descartar. E aí, pulando para um subtema desse mesmo, não seja macio de escutar a cosmovisão e perspectiva de alguém que queira parecer superior pela forma de pensar, a qual pessoa não lhe conhece inteiramente, pois somente você se conhece inteiramente. E não queira ser o cara chato, ou até mesmo um tom de cinismo, de querer imprimir o próprio senso de superioridade em cima de uma pessoa que teve uma vida diferente da sua e tem características totalmente diferentes, ok? Então vamos lá. Vou falar primeiro sobre o que você deveria levar para a sua vida ou não e o que você deve pensar primeiramente, depois de soltar uma ideia. Uma coisa que você sempre tem que pensar: eu seria essa pessoa? O que eu sei sobre essa pessoa é vantajoso o suficiente para ela ter poder de fala? Às vezes vai chegar um cara branco de dread e vai querer explicar sobre o Rastafari. Esse cara vai poder ter esse tipo de comunicação assertiva sobre o assunto, qual ele não tem tanta participação pessoal e colorida? Não sei. Ele pode ser dono de uma ONG há mais de 15 anos que ajuda esse tipo de pessoas. E aí, agora faz sentido para você o que eu quero falar? Ou, às vezes, pode chegar simplesmente um, sei lá, filho de médico com advogada que fez um curso bem infame de terapia ocupacional por 6 meses e agora ele acha que a solução dos seus problemas é tomar sertralina e meditar com os monges tibetanos. Eu sei que é um exemplo bem chulo, mas o que eu estou querendo explicar é que às vezes você tem um tipo de ideia e chega um cara e vai falar algo sobre coisas que você nem queria escutar. Você queria compartilhar algo e ficar por compartilhar, não por você pedir algo em troca como uma retórica e feita em cima do que ele faria. Muitas pessoas gostam de colocar conversas normais e comuns sobre como o meu ego é maior que o seu e como maior conhecimento eu tenho. Não seja esse cara. Você vai cavar sua própria sepultura sobre como as pessoas querem compartilhar com você. 2. Não seja o lado inverso, que se importa o suficiente com esse tipo de cara. Normalmente eles vão dizer: eu faria diferente, mas não faz, porque você começou e você está lá fazendo, entendeu? 2. Ou você vai se tornar um cara mais amargurado consigo mesmo e com o mundo, de achar que ninguém lhe entende, ou você vai se tornar um cara muito mais persuasivo com você mesmo, que a partir da maneira que a pessoa soar com você de uma maneira agressiva ou até lhe colocar para baixo por meio de palavras indiretas, você vai se persuadir a dizer: a gente sabe quem a gente é, a gente passou por certas coisas que ninguém sabe, a gente é capaz de fazer certas coisas que ninguém imaginaria e a gente tem sangue no olho para vencer demais. Você está entendendo o que eu quero falar? Se não, eu vou te dar um exemplo. Você pode chegar num psicólogo, exatamente isso, um psicólogo, e você vai dizer: poxa, não me sinto bem comigo mesmo. E ele vai dizer: por quê? Ele vai fazer uma pergunta que você já se fez inúmeras vezes e nunca soube responder. E aí, por você ter o peso de pagar R$ 60 em meia hora de conversa, você vai dar uma resposta vazia, chata, que ele provavelmente vai dizer: fale mais sobre. E você vai sair daquela terapia como se fosse um ser normal da sociedade que está depressivo por causa de traumas que você escolheu carregar. É isso que eu quero falar. Outro psicólogo vai chegar e vai dizer: fale mais o que tem pesado em você. Então ele vai lhe dar a chance de desabafar. É justamente a diferença entre 2 psicólogos que vai fazer um ser profissional e um fingir ser profissional. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, se você não tem a prática nele, não adianta. Eu posso saber quantos quilômetros tem uma pista de atletismo. Opa. E aí, sei como é que eu coloco a perna no melhor ângulo para dar o melhor salto e mais alto.
mas eu nunca dei um pulo na minha vida. E aí? Quem sou eu suficiente para falar sobre o que o atleta que começou amador, que não sabe nem quantos quilômetros percorre por dia, deveria fazer ou planejar fazer? É justamente onde eu acredito que o poder de influência das pessoas eloquentes pode ser muito maior do que pessoas que têm um conhecimento, mas não sabem empregá-los. Eu já conheci caras que mandavam informações soltas e de tamanha mediocridade, mas com a confiança tão grande dentro da sua alma, de se achar muito superior a todos, que o pessoal olhava para ele e dizia: uau, esse cara é incrível, que liderança. Mas enfim, aquele cara que tem o conhecimento, que foi mais recluso, que leu livros, diz: poxa, esse cara está errado. E ele se afasta, porque ele entende que a maioria das pessoas hoje em dia, e o mundo vai ser dominado por idiotas, pois eles são vários, isso não é uma frase minha. A gente sabe que a maioria nunca vai escutar a pessoa que tem razão, pois a razão é verdade e a verdade é dura e dói, é nua e crua. Normalmente ela chega em você com belas palavras, com as palavras necessárias, mas você vai entender como um ataque pessoal a você, porque normalmente a verdade bate na sua mentira confortável, e se a mentira é confortável, a verdade vai ser o inverso dela, não é mesmo? Se você está deixando de se atacar e, enfim, perdendo o ânimo ou talvez sua aura por comentários vazios, pessoas que construíram pouco ou até mesmo pessoas que nunca se interessaram em conhecer sua história da maneira como você quer falar, pessoas que ditam ao invés de escutar, sinto lhe dizer, mas você está perecendo no lugar certo e escolhendo o lugar errado para crescer. E se você é uma pessoa que, de maneira eloquente, gosta de falar sempre que está tudo e todos errado, eu nem vou pedir perdão de lhe falar, mas é cavar a própria sepultura diante da sociedade que talvez lhe abraçaria com muito mais carinho. Hoje em dia, a gente vive numa dicotomia entre você é um lado ou você é o outro. E não adianta você dizer que tem uma ideia que possa unir os dois, pois os dois se odeiam e são inimigos. Não rivais, não adversários, mas inimigos mortais de sangue, os quais os princípios e preceitos nunca poderão e nunca podem se encaixar, pois isso vai de acordo com seus maiores princípios que fez você gostar daquela ideia. É tipo direita e esquerda, homem e mulher, feminismo, machismo. Sempre vai existir uma guerra do populismo para colocar as pessoas civis e de bem comum um em guerra com o outro, enquanto vários, enfim, eloquentes que estão lá em cima em cargos que conseguem a partir de palavras e manipulações e promessas se banham em vinho, enfim, e jogam literalmente lama aos porcos. Porque no momento que a gente é na sociedade, a gente está vivendo num chiqueiro onde se as pessoas lá em cima são imundos, aqui só vai descer a lama dessas pessoas. Existe uma frase em que se um rei vai para um chiqueiro, ele consegue limpar o chiqueiro sim, transformar aquilo numa realeza. Mas se um porco vira rei, o castelo vira um chiqueiro. Se eu não lembro quem falou essa frase, também não vou me dar o trabalho de recordar aqui. Mas o que eu quero chegar de reflexão com vocês é: se você tem sonhos e ideias, não falem em busca de validação. Falem de acordo com o que vocês querem falar e não se importem com o que vai vir de retórica ruim. O que é negativo vem sempre com um traço só. É uma pessoa que está falando por ela mesma. Ela está nessa linha e somente vai continuar nessa. Quando você está nessa linha tênue e você fala alguma coisa para a pessoa e a pessoa acrescenta com outra coisa, normalmente é um gráfico em que pode ou descer ou pode subir. Claro, se você tem uma ideia de começar uma empresa e chama um amigo, se ele for um cara negativo, vocês dois vão se encontrar e vão simplesmente bater cabeça, quebrar a cabeça e vai continuar numa linha constante e plena de nenhum lado nem outro. Agora, se você tem um sócio e mais do que um amigo, você tem um irmão que você possa confiar, surge o que se chama linha de gráfico. Aqui você pode simplesmente calcular o x e o y e achar um pontinho lá em cima, que seria uma meta objetiva do que vocês podem achar. Cresçam, sejam menos influentes na vida das pessoas e sejam mais influenciados pela vontade de vencer, pela vontade de ser uma pessoa boa para si mesmo. Porque você melhorando para si mesmo e tratando bem o cara que você é, a mulher que você quer se tornar, eu tenho certeza que as pessoas ao seu redor irão mudar. Mude a si mesmo e as coisas ao seu redor mudarão. Tenha a total certeza de que, se você for um cara bom, fizer coisas boas, ter bons amigos,
sua vida andará para frente, mesmo que você durma e acorde somente em coma, pois irá surgir oportunidades. Agora, se você é um cara que se sabota, não gosta da sua própria vida, olha no espelho e não gosta do que vê, e tenta carregar isso da maneira que seja, sinto em lhe dizer, mas o destino não vai ser o mesmo do cara que se cuida e tenta melhorar 1% todo dia. Bom, eu sou Potério, esse foi mais uma reflexão do dia de hoje. A última frase que você chegou aqui pode comentar, aí nos comentários você deixa: não escuto quem quer somente falar. E é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham uma boa noite, que vocês fiquem aí na paz, que vocês sejam felizes na vida de vocês, pois um homem feliz não queria atrapalhar uma missa, tá ok? Valeu. Bolsonaro não, tá ok?